Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo. Não custa nada, ajuda bastante aí o canal a crescer, desenvolver. Também os nossos colegas aí concurseiros, pessoal que estão fazendo uma faculdade, uma pós-graduação também, poder localizar os vídeos com maior facilidade, auxiliar nos seus estudos, tá? Não custa nada, ajuda bastante. Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, agora nós estamos aqui na nossa segunda aula sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tá? E nessa segunda aula, pessoal, eu vou falar exclusivamente das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Pessoal, eu vou deixar essa aula, vai ficar até mais curtinha, mas eu vou falar só sobre as competências aqui, tá? Não vou mais falar sobre outro assunto nessa aula, porque as competências da BNCC são a espinha dorsal, pessoal, é a alma da Base Nacional Comum Curricular. É um assunto extremamente importante, então nem vou misturar ele com outra temática, vou fazer uma aula só das competências gerais aí, tá? E depois eu dou continuidade, certo? Então façam anotações, assistam essa aula mais de uma vez, gente, porque olha, se tem uma coisa que vai cair no concurso é BNCC. É hoje o tema mais importante da educação no nosso país e a parte mais importante da BNCC são as competências, tá? Então façam anotações e assistam essa aula mais de uma vez, tá? Se apropriem do saber, porque vai ser muito importante realmente essa questão aqui. Então vamos lá, pessoal. São 10 competências, né, gerais aí da BNCC, e a primeira competência, cada uma fala sobre um assunto específico ali, cada uma tem o seu próprio tema. E a primeira, pessoal, ela vai falar sobre o conhecimento, tá? Isso aí, quando vocês pegarem na BNCC, não vai estar escrito, por isso que é importante anotar. A primeira competência, ela vai tratar do conhecimento, tá? O foco dela está no conhecimento. Então vamos ler aqui, ó. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, assim, quando fala do conhecimento, pessoal, é o quê? É aprender, pessoal, valorizar e utilizar o quê? Os conhecimentos historicamente construídos aí. Então, você, como eu costumo dizer, né, pessoal, na matéria de história, que ninguém gosta de matéria de história e geografia, né? História, por exemplo, pessoal, para você saber o que vai acontecer lá na frente, basta você olhar para o passado, porque o mundo, pessoal, ele é feito de ciclos. Tá? Inclusive, aquele candidato a presidente, né, de 2018, aí, o Cabo Daciolo, né, que todo mundo debocha bastante, porque chega a ser engraçado, mas ele chegou a falar coisas muito válidas ali, assim como o Enéas Carneiro, né, falecido Enéas Carneiro, que também foi candidato a presidente em 1989, o Enéas Carneiro também, todo mundo falava que ele era doido, que era isso, e o Enéas Carneiro, depois que ele morreu, as pessoas assistem às entrevistas, assistem às falas dele e viam que ele realmente era um gênio, era um homem que projetava o futuro. E o Cabo Daciolo, não votei nele, viu, pessoal? Não estou defendendo aqui, eu nem votei no Cabo Daciolo. Mas ele falou coisas ali sobre os ciclos da humanidade. A humanidade, ela passa por ciclos, e chega uma hora, por exemplo, que estabiliza a humanidade. Então é preciso causar aí um desequilíbrio para que você possa equilibrar novamente a economia mundial, aquelas coisas e tal. E ele, inclusive, pessoal, foi muito engraçado porque ele falou isso em 2018, na campanha eleitoral dele, e agora em 2020 ele mencionou a China, inclusive a Rússia, que ele falou, olha, a China, ela vai causar um desequilíbrio econômico muito grande aí, para que desestabilize a economia, para que ela possa reconstruir a economia. Ele falou isso em 2018. O que aconteceu agora em 2020? Nós estamos aqui em 2020. A pandemia, pessoal, esse vírus aí mortal que chegou aí. E olha, coincidência ou não, dá para dar um crédito aí, né, quando ele fala sobre essa questão dos ciclos. Então, quando a gente fala assim, que para a gente ver o que vai acontecer no futuro, basta a gente olhar para o passado, é porque realmente, pessoal, o mundo ele é feito em ciclos. Se você olhar cada etapa da história lá, aconteceram coisas parecidas. A cada 100 anos, a cada 200 anos, a cada 500 anos, acontecia exatamente a mesma coisa, pessoal, em várias civilizações diferentes, em vários tempos diferentes. Então, a história, por exemplo, ela é uma coisa que ela pode projetar o futuro, porque se você está numa situação hoje e você não sabe o que vai acontecer, você pega, por exemplo, a pandemia, pessoal, olha para trás, nós tivemos a peste negra, tivemos a gripe espanhola, como que aconteceu, quanto tempo isso durou, né? Você acha que 6 meses de pandemia é muita coisa? Meu, a peste negra, se eu não me engano, durou 5 anos ou 7 anos, a gripe espanhola também, se eu não me engano, acho que durou uns 3 anos, eu não me lembro ao certo. Então, assim, foram pandemias também que surgiram ali, que dizimaram populações inteiras, tal. Então, assim, tudo que a gente vive hoje, pessoal, basta você olhar nos livros de história, pesquisar, que você pode ter certeza, em algum momento da humanidade já aconteceu aquilo.
Tá? Então, aqui quando a gente fala sobre a primeira competência geral da BNCC, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente adquiridos, construídos sobre o mundo físico, social e cultural, valorizar isso, não é falar assim, o que passou, passou, não gosto de coisa velha, vamos olhar para frente. Se você quer olhar para frente, olhe para o passado, você vai ver, quando você olhar para o passado, você vai ver o que vai acontecer lá no futuro, tá? Então a primeira competência fala sobre conhecimento, né? Valorizar aí e utilizar esses conhecimentos historicamente construídos aí. Para entender e explicar a realidade, olha, que eu acabei de falar, né? Então, você quer entender e explicar a realidade do que nós estamos vivendo hoje, olhe para o passado. E continuar, pessoal, aprendendo a colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, tá? Então, trabalhar aí para construir uma sociedade mais justa, mais democrática e mais inclusiva também, tá bom? Então, primeira competência fala sobre conhecimento. Vamos lá. Segunda, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação. Opa, peraí, eu esqueci de falar, pessoal, a segunda competência, ela fala sobre o pensamento, tá bom? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, a segunda competência, ela fala sobre o pensamento, pessoal, usar a capacidade de pensamento, de raciocínio, tá? Então ela fala sobre exercitar a curiosidade intelectual, né? Deixar ali a criança pesquisar, deixar ela buscar, deixar ela explorar as coisas, para que ela possa realmente, através da curiosidade, ela conhecer novas coisas e buscar resultados para aquilo, buscar soluções para aqueles problemas, tá? Recorrer à abordagem própria das ciências, ou seja, buscar por ele mesmo, através de uma explicação científica ali, um resultado para aquilo que ele está achando que não está legal, que precisa consertar. Incluindo a investigação. O que é investigação, pessoal? Deixar a criança pesquisar, não fica dando resposta pronta para ela, tá? Tem que deixar a criança investigar, tem que deixar ela buscar, tem que deixar ela descobrir por si própria. Você dá ali uma sacudida nela, de vez em quando você vê que ela tá meio empacada ali, você dá uma, né? Ai, olha, como você acha que poderia ser? Como você acha? Você não acha que se a gente fizesse assim? E deixa a criança queimar o neurônio dela ali, tá? Incluindo a investigação, reflexão, deixar ela refletir sobre aquilo, se aquilo realmente é suficiente ou se precisa mexer mais. Análise crítica, deixar que ele veja o resultado daquilo que ele fez, se realmente aquilo é viável. Deixar o aluno usar a imaginação e a criatividade, porque a imaginação e a criatividade são as almas do pensamento humano, né? Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções aí, né? Então, assim, sempre deixar a criança, quando ela se depara com um problema, procurar deixar ela resolver aquilo sozinho, procurar deixar ela buscar uma solução para aquilo, tá? Sem a gente ficar intervindo. Então é a área do pensamento, deixar a criança pensar para buscar ali uma solução para um problema que ela vê. A terceira, pessoal, competência, fala sobre o repertório cultural. O que é repertório cultural? Quando a gente pega ali um aplicativo ali no nosso celular, ali coloca nossas músicas preferidas, nossos gostos preferidos, o que é aquilo? É um repertório musical, né? Aquilo que a gente mais gosta. Então, o repertório cultural é o quê? O conjunto de conhecimentos culturais que nós adquirimos. Então, terceiro, repertório cultural. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais e as mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Então, assim, permitir ali fazer com que a criança alcance a valorização das diversas manifestações culturais, que ele possa viver as diversas manifestações artísticas e culturais, né? Seja musical, seja forma de teatro, seja forma de livro, uma exposição de livros, uma exposição de quadros ali, de pinturas, né? Então, de esculturas. Então, as diversas manifestações artísticas e culturais. A criança ela tem que ter acesso a isso, tem que ter conhecimento e também a valorização de cada uma dessas manifestações culturais. Desde as culturas locais, ali da onde ele vive, da cidade, do estado dele, as manifestações, a cultura mundial, que ultrapassa os limites do estado, até mesmo do país em que a gente vive, tá? Então, assim, ter acesso aí aos diversos tipos de cultura, desde as locais às mundiais. E também, né, participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Ou seja, trabalhar com sarau, trabalhar com eventos
festivais de música, festivais de dança, festivais de teatro, festivais de pintura, onde eles vão pintar um quadro, vai ser exposto na escola, as diversas manifestações culturais também, tá? Então fala sobre repertório cultural, terceira competência. Quarta competência, comunicação, pessoal. Comunicação, as diversas formas da gente se comunicar. 4, né? A comunicação. Utilizar diferentes linguagens verbal, oral, utilizar diferentes linguagens. Verbal. O que é verbal, pessoal? É oral ou visual motora, né? Como Libras e escrita. Corporal, visual, sonora, digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Tá? Então, usar as diferentes linguagens, pessoal, seja a linguagem verbal inclui tanto aquela que a gente fala, ou a linguagem de Libras, tá? Também é uma linguagem verbal, tá? Linguagem corporal, pessoal, através de danças, de gestos, linguagem visual, né? Que a pessoa, por exemplo, ela vê um quadro ali, ela consegue, cada vez que ela vê aquele quadro, ela vê uma imagem diferente, aquilo passa uma mensagem para ela. Por exemplo, aqui, pessoal, não sei se dá para mostrar, ó. Eu tenho um quadro aqui na minha sala, tá vendo? Tá meio de lado, mas dá para ver, né? E é um quadro, é um quadro abstrato, né? Ele não é um quadro que tem uma imagem nítida. E cada vez que a gente olha para ele, pessoal, de acordo com o nosso estado de espírito, nosso estado emocional, esse quadro ele vai nos mostrar uma imagem diferente, né? Então eu acho muito bacana isso. Eu gosto muito de quadro abstrato justamente porque ele passa para você a imagem que você quer ver no momento. Então não é uma coisa fixa ali. Então essa linguagem visual é isso, né? Uma imagem, por exemplo, o que aquilo está passando para você. Linguagem sonora, músicas, né, pessoal? Voz, músicas, né? É a melhor forma de expressar aqui a linguagem sonora, né? E a linguagem digital também, né, pessoal? Que é aquela linguagem que envolve aí todos os nossos equipamentos eletrônicos, tudo que nos passam coisas aí como, por exemplo, videogame, os jogos, né, eletrônicos ou aplicativos de qualquer que seja o tipo aí, também é um formato de linguagem aí muito importante. E a criança ela tem que usar esses diferentes tipos de linguagem aí para se expressar, conhecer e utilizá-los também. Bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática, científica, ou seja, pessoal, linguagens em geral, tá? Acho que já deu para entender aí, não tem por que ficar esticando muito. Então, quarto aqui fala sobre a comunicação. O quinto, pessoal, cultura digital. O que é a cultura? A gente falou ali do repertório cultural, agora a cultura digital, o que é, pessoal? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as práticas escolares, né? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então a cultura digital, pessoal, é o quê? Compreender, e utilizar e criar aí tecnologias digitais de informação e comunicação. Aí, quando a gente fala sobre compreender, é entender a necessidade que isso existe para o mundo, tá? Você não pode também se privar desse tipo de coisa. Eu fiz recentemente uma videoaula sobre, eu vou até colocar no link da descrição, mas não é obrigatório assistir, tá? Assista quem quer. De um documentário que saiu no Netflix agora, chamado O Dilema das Redes. E eu fiz uma videoaula, né, uma resenha sobre esse documentário que é muito bacana. Eu vou deixar o link aí na descrição, mas não é obrigatório assistir, tá? Assista aí quem achar que é relevante. E lá fala muito sobre o problema das mídias sociais, né, como que a gente deve usar. A gente tem que usar com cuidado, porque as mídias sociais têm abusado muito, querendo manter as pessoas conectadas grande parte do tempo. Isso tem trazido muitos prejuízos. Mas, pessoal, a gente não pode desconsiderar também que é muito importante. A gente tem que ter a compreensão da necessidade que nós temos também desses componentes digitais aí, tá? Desses programas, toda essa linguagem digital. Então tem que compreender, nós temos que utilizá-las sim, porque elas estão ali para nos beneficiar, tá? E criar também tecnologias digitais de informação, né? Então o aluno aí que pode de repente criar uma nova tecnologia digital aí de informação, né? É muito bacana, de acordo com sua predição, né? Predisposição, né, aquilo que é voltado ali o talento do aluno, ele também pode estar criando aí, né, se tornando um próximo Bill Gates, aí, um próximo Mark Zuckerberg aí.
Criar informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva, ética, nas diversas práticas sociais, né? Para se comunicar, acessar, disseminar informações, ou seja, trabalhar também com as culturas digitais, tá, pessoal? Com as ferramentas digitais, além das ferramentas comuns de trabalho que nós temos. Nós não podemos ficar submissos à tecnologia, tá, pessoal? Mas nós precisamos utilizá-las sim, porque elas vieram aí para nos auxiliar, tá? Então fala sobre a cultura digital, a quinta competência. Sexta competência, pessoal, ela fala sobre trabalho e projeto de vida. Tá? Então, trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Tá? Então, pessoal, essa sexta competência ela vai falar sobre escolhas e decisões que a criança vai fazer na sua vida, que vai afetar a sua vida futura também. Tá? Então, aqui fala sobre valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Ou seja, o que é diversidade, pessoal? Cada pessoa ela gosta de uma coisa, ela defende uma opinião, tá? Ela gosta de um time, ela torce para um time diferente, ela tem uma religião diferente, ela tem um gosto musical diferente, ela tem uma forma de pensar, e nós temos que respeitar essas culturas, cada um tem uma cultura também, né? Então nós temos que respeitar essas culturas, a diversidade dessas culturas, essas formas de pensamento. Então, aqui fala sobre a valorização dessa diversidade, tá? Entender aí que cada um tem as suas diferenças, mas todos somos iguais aí como seres humanos. Bem como suas vivências culturais, e apropriar-se de conhecimentos e experiências, né, que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. O que é o mundo do trabalho? É a relação do homem com a natureza, a relação do homem com o mundo. Tá? Não é o trabalho de que você vai lá, trabalha e ganha um salário. Isso aí é o mercado de trabalho. O mundo do trabalho é a relação do homem com o mundo. Né? Você precisa do mundo? Claro que você precisa. Você precisa da natureza? Precisa. Né? Ela precisa de você? Precisa. O mundo precisa de você? Precisa. A sua colaboração faz com que o mundo continue funcionando, né? Continue existindo. Então, assim, o homem tem que se apropriar de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender essas relações próprias aí com o mundo do trabalho. E fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ou seja, fazer boas escolhas, porque se a gente faz escolhas ruins, a gente fala, eu não quero estudar, eu não quero aprender nada de novo, gente, a pessoa ela vai ficar alienada, ela vai se tornar uma pessoa que ela vai ficar parada no mundo. Quando ele se tornar um adulto, ele não tem condições de agir sobre a sociedade, e logo ele para de fazer até parte dessa sociedade e fica marginalizado, né? Fica às margens do mundo aí, né? Então tem que fazer boas escolhas na sua vida, escolher fazer o bem, escolher fazer parte deste mundo, tá? Então, essas escolhas aí, ó, cadê aqui o sexto? Fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania. Para você se tornar um cidadão, você tem que fazer escolhas que te voltem para o exercício da cidadania, tá? Onde você possa lidar com a sua realidade, fazer parte dela e transformá-la também para que ela se adeque melhor às suas condições. E ao seu projeto de vida também, pessoal, tá? Fazer escolhas alinhadas também ao seu projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? O que você quer ser quando crescer? Né? O que você quer fazer? Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter um emprego, eu quero ser médico, advogado, engenheiro, né? Quero ser dono de padaria, quero ser sapateiro. Então, assim, o seu projeto de vida. Então tem que fazer escolhas aí que te levem para o exercício da cidadania e que te levem a construir o seu projeto de vida, tá bom? Com liberdade, com autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. Quando a gente fala sobre autonomia, a gente fala aí sobre o direito da pessoa poder decidir aí o que ela quer para o futuro dela, tá? O sétimo, pessoal, vai tratar sobre argumentação, tá? Então a sétima competência é a argumentação, né? Argumentar, né? Então ela já começa com essa palavra já, ó. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular e negociar e defender ideias, pontos de vista, decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, assim, pessoal, a sétima competência é a competência da argumentação. Mas aqui fala muito bem. Argumentar, ele tem que aprender a argumentar, pessoal, sobre as coisas. Mas argumentar de que forma? Baseado em fatos. O que é fato? É uma notícia que você sabe que ela é real. Então, quando você vê alguma coisa lá no Facebook, na internet, alguma coisa lá falando assim, olha, porque o fulano falou que vai matar todo mundo se ninguém fizer o que ele quer.
Busca a fonte, vê se é uma fonte confiável, vá buscar outras fontes de informação. Hoje a internet, pessoal, ela nos deu a oportunidade de consultar todos, por exemplo, as mídias de informação no mundo inteiro. Então, por exemplo, é uma coisa sobre o Brasil, é uma coisa sobre o estado de São Paulo, é uma coisa sobre a cidade de São Paulo. Então, assim, todas as mídias que envolvem aquele âmbito ali onde está sendo disseminada aquela notícia, você tem que pesquisar as várias fontes para ver se aquilo faz sentido. Porque o que está acontecendo hoje com as mídias sociais, pessoal? A pessoa vê uma coisa ali, ela já formou a opinião dela e já joga lá como se a opinião dela fosse a verdade. E aí o que acontece? Muitos jovens aí estão se perdendo. Inclusive, pessoal, nesse vídeo que eu falei para vocês, esse documentário da Netflix, ele mostra uma situação dessa, sobre a influência negativa da mídia social, que a pessoa vê uma informação, ela acha que é verdade, começa a disseminar aquilo, blá blá blá, daqui a pouco você junta um monte de jovens no centro da cidade para protestar e muitos deles não sabem o que é. E tem uma cena lá de um jovem que justamente ele começa a se focar tanto numas bobagens que ele começa a escutar lá, e ele vai fazer um protesto, acaba com ele sendo preso, ele não sabe nem por que ele está sendo preso, porque nem entendeu o que ele foi fazer naquele protesto. Tá? Então nós temos aí que sim, que argumentar, o jovem tem que aprender a argumentar, mas baseado em fatos, em verdades, tá? E argumentar dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, ponto de vista, mas sempre, pessoal, e decisões, sempre, com decisões comuns que defendam, que respeitam e promovam os direitos humanos, tá? Que não passe por cima de ninguém, que não, por exemplo, você não ofenda a fé de ninguém, não ofenda a crença de ninguém, a opinião de ninguém, tá? Então quando você vai defender, vai argumentar um fato, vai falar sobre alguma coisa, tem que ser sempre de uma forma construtiva e não de uma forma destrutiva, tá? Porque se você for argumentar sobre um determinado tema, que tem pessoas que pensam diferente sobre aquilo, quem que vai saber quem é o dono da verdade? A sua verdade não é a verdade dele, a sua opinião é diferente da dele, tá? Então, argumentar sempre baseado em fatos, sobre aquilo que é verdade, tá? Então, nunca dar a sua opinião pessoal, aí ficar influenciando de forma baseado em boatos, tá? Porque senão realmente você cria um caos aí, instaura um caos, como tem acontecido muito, sem a necessidade, tá? Então, sempre ter esse cuidado da argumentação. Oitava competência. Autoconhecimento e autocuidado. Conhecer a si mesmo e ter o cuidado com si mesmo, tá? Autoconhecimento e autocuidado. E começa exatamente. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, assim, pessoal, essa oitava competência, ela fala um pouquinho sobre o jovem aprender a colocar-se no seu lugar, saber aonde, com o momento que ele deve falar, o momento que ele deve ouvir, né? Saber o momento que ele pode se expressar, o momento que ele, de repente, ali já deu e agora ele tem que respeitar a opinião do outro, tá bom? Então, fala sobre se conhecer a si mesmo e cuidar de si mesmo, tá? Também para que a sua saúde não venha a ser debilitada. Tem pessoas que vivem tão nervoso, daqui a pouco a pressão sobe, a pessoa tem um infarto e morre. Então, assim, sempre mostrar ao estudante ali que ele precisa se conhecer, precisa se apreciar como ser humano e também se cuidar, tá? De sua saúde física, de sua saúde emocional, compreendendo aí na diversidade humana que cada um tem uma forma de pensar, defende uma coisa diferente, e reconhecendo as suas emoções e também as emoções das outras pessoas, tá? Com autocrítica, ou seja, você se avaliando e se criticando. Falou, opa, peraí, acho que eu tô exagerando, melhor eu dar uma parada aqui, né, tal. Então você se conhecer e se cuidar e se preservar também, tá? Então autoconhecimento e autocuidado. A nona competência, pessoal, exercitar a empatia. A nona competência é empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, tá bom? Então, empatia e cooperação, pessoal. Exercitar a empatia. Tem gente que fala assim, eu não tô nem aí, eu sou do jeito que eu sou, quem quiser gostar de mim vai gostar de mim do jeito que eu sou. Não, pessoal, não pode ser assim. Você tem que exercitar a empatia, procurar fazer as pessoas gostarem de você, tá? Claro, você também não pode ser capacho de ninguém, mas tem que procurar fazer as pessoas gostarem de você, né? Procurar ter uma relação solidária, uma relação de cooperação, de diálogo, sempre procurar trabalhar a resolução de conflitos e nunca buscar os conflitos, né? Você vê ali uma pessoa tá um pouco nervosa, você fala, não, tudo bem, olha, não tem problema, a gente vai procurar resolver. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, pessoal, um irmão meu, irmão de uma ordem a qual eu pertenço, que ele sempre fala assim, final vai dar tudo certo.
fica tranquilo, no final dá tudo certo. Aquela palavra, muitas vezes eu tô nervoso com alguma coisa, aquelas palavras dele me acalmam, me trazem uma tranquilidade, uma paz muito grande, é muito bacana, eu gosto muito, é muito importante. Então você vê, é uma pessoa que busca a resolução de conflitos, né, que busca a empatia. Fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Assim como eu tenho outras pessoas ali que parece que quer ver a gente nervoso, que quer ver a gente perder a linha, e a gente não pode deixar se envolver com isso, tá? Então aqui, ó, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, exercitar o diálogo, exercitar a resolução de conflitos e também a cooperação aí com nossos, todos os nossos próximos, né? Fazendo-se respeitar, ou seja, fazendo com que as pessoas respeitem você, e também promovendo o respeito ao outro, né? Você também precisa respeitar o próximo aí, tá? E agora a 10ª, pessoal. Nem que eu quisesse não dava para trabalhar outra temática aqui, porque as 10 competências deu aí os 30 minutos de aula, né? Então vamos lá. Para finalizar aqui, pessoal, a 10ª competência, responsabilidade e cidadania. Muito importante essa. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Pessoal, desculpa, eu tô com soluço aqui, tá atrapalhando um pouquinho a aula, viu? Então, pessoal, essa 10ª competência fala sobre responsabilidade e cidadania. Então vamos lá, a gente tem que agir de forma pessoal e de forma coletiva com autonomia, tá? Com responsabilidade, ou seja, nos responsabilizando pelos nossos atos, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz tem que se responsabilizar. Flexibilidade, né? Nunca falar assim, ó, tem que ser do meu jeito, sempre trabalhando ali em conjunto com as pessoas. Resiliência, né? Se alguma coisa não aconteceu da forma como você queria, gente, isso é uma coisa que eu tive que trabalhar muito na minha vida. Resiliência é a capacidade de se recuperar rapidamente de alguma coisa ruim que te aconteceu. Então, por exemplo, você estava ali num grupo, tal, aconteceu um resultado que você não esperava, você recupere-se rapidamente daquilo e toca o barco, né? Se você ficar se apegando àquele tipo de problema, você acaba ficando doente ali, né? E determinação, o que é determinação? Focar mesmo no que você quer e ir ali, não importa quem quer que fale, se você acha que aquilo ali é certo, que você tem que defender, você vai pra cima mesmo, tá? Tomando aí decisões com base em princípios éticos, tá? Nunca tomando decisões assim que você acha que vai prejudicar alguém, que vai atrapalhar a vida de alguém aí. Éticos, democráticos, ou seja, sempre em conjunto, inclusivos, ou seja, uma coisa que não vai beneficiar só você, mas vai beneficiar um grupo de pessoas. Sustentáveis, né, pessoal? Que não vai ali consumir mais do que vai trazer benefício. E solidário, tá? Solidário é o quê, pessoal? Que vai realmente fazer as pessoas mais felizes, que vai auxiliá-las, tá? Então, essa 10ª competência aí fala sobre a responsabilidade e cidadania, né? Fazer coisas, ou seja, resumindo, fazer o bem para receber o bem, para ficar bem, tá bom? Aqui, pessoal, ela fala também sobre entender, compreender o mundo e posicionar-se de forma sensata, né? E trabalhar de forma interdisciplinar, sempre em conjunto aí com as pessoas. Tá? Pessoal, essas foram as 10 competências da BNCC, é a espinha dorsal da BNCC, tá? Então é muito importante aí que qualquer dúvida que vocês tenham tido, reassistam o vídeo, façam perguntas aí nos comentários, que à medida do possível eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Façam anotações, se peguem mesmo nessa aula das 10 competências, porque elas são muito importantes aí para concurso, tá? Bem como para o nosso trabalho também, tá bom? Pessoal, se gostaram dessa aula, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e até a próxima aula, bons estudos!